Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre doutrinas sociais, beleza? Do século XIX, falando um pouquinho de socialismo utópico, socialismo científico e o socialismo cristão, tá bom? Esse vai ser o nosso foco. Lembrando que anteriormente nos vídeos que nós produzimos, nós falamos sobre a França no século XIX, falamos da Inglaterra, da era vitoriana, falamos da unificação italiana, da unificação alemã. Agora falta, na realidade, falar um pouquinho sobre essas doutrinas, né? Bem, antes de falar do socialismo utópico efetivamente, nós temos que começar discutindo sobre essas três formas de resistência aqui, né? O ludismo, o cartismo e as trade unions, beleza? Então vamos começar aqui pelo movimento ludista, tá? Esse movimento ele surgiu após a primeira revolução industrial lá em 1760, né, como uma reação espontânea dos trabalhadores que estavam sendo substituídos por máquinas, beleza? O movimento ludista também pode ser chamado de movimento dos quebradores de máquinas. Pessoas que após perder o emprego acabavam invadindo as fábricas, destruindo as máquinas, acreditando que assim iriam recuperar os seus empregos, recuperar os seus postos de trabalho, beleza? Fato esse que não acontecia. Outro movimento também evidenciado lá na primeira Revolução Industrial foi o movimento cartista, o cartismo aqui, que era um movimento panfletário, beleza? Pessoas inconformadas com a exploração da primeira Revolução Industrial produziam cartas, jornais, manifestos, documentos, né, diversos, fazendo críticas, tentando criar uma consciência, né, conscientizar, melhor dizendo, né, a população sobre, né, a exploração do período aí da Revolução Industrial. E por último, né, o movimento aqui das trade unions, que foi um movimento que efetivamente conquistou algumas melhorias no médio prazo para os trabalhadores das fábricas, beleza? O que as trade unions fizeram? Elas juntaram a ação que nós observamos no movimento ludista, a organização do movimento cartista num único movimento, um movimento que conseguiu se organizar e executar ações que foram forçando os donos do capital a estabelecerem melhorias aos seus funcionários, melhorias aos trabalhadores, né? As trade unions deram origem aos sindicatos, beleza? Como nós conhecemos. Qual foi o principal instrumento dessas trade unions para conseguir essas melhorias? As greves, né? Com as greves eles prejudicavam diretamente os donos dos meios de produção e assim conseguiam efetivar, né, os seus objetivos, as suas melhorias, né, que foram concretizadas principalmente no século XIX, na era vitoriana, ok? Então foram os percursores desse movimento aí, desses movimentos de doutrinas sociais. Avançando um pouquinho, nós vamos entrar aqui então no socialismo utópico e socialismo científico. O que seria uma utopia? A utopia seria um sonho bom, mas um sonho que não poderia ser alcançado, beleza? Utópico é aquilo que é bonito, porém não é prático, beleza? É impossível de ser estabelecido. Essa seria, né, uma das formas de a gente denominar essa utopia. Bem, e aí, né, nossa definição aqui, ainda mais simples, seria essa: uma oposição romântica aos novos tempos, o que define muito bem, né, o socialismo utópico. Uma oposição que não tinha como ser praticada, né, às explorações estabelecidas pela Revolução Industrial. Vamos citar aí alguns nomezinhos de socialistas utópicos, beleza? Nós tivemos o Saint-Simon, né? Ele criticava uma sociedade chamada de parasitária, que seriam militares, membros da igreja
e nobreza, e aí pregava uma sociedade com indivíduos, né, produtivos e talentosos, beleza? Então esse era o Saint-Simon. Tínhamos o Fourier, o Charles Fourier. O Fourier, ele tinha a ideia de criar os falansterios, beleza? Que eram fazendas coletivas autossuficientes que tinham o trabalho como uma atração passional, ou seja, você ia ser atraído a fazer determinadas coisas dentro desses falansterios, que, diga-se de passagem, seriam patrocinados pelos grandes capitalistas, beleza? Os capitalistas patrocinariam, na ideia do Charles Fourier, né, esses falansterios que não saíram do papel, foram falacérios, vamos dizer assim. O Robert Owen, né, dos três, foi talvez o que mais avançou nesse processo, né? Ele deu iniciativa, ele deu início, melhor dizendo, aos trade unions, aos sindicatos. Ele chegou a criar cooperativas, que era a ideia dele, né, na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas essas cooperativas não deram certo, foram à falência, né, diga-se de passagem, destruindo as economias da família do Robert Owen, beleza? Então, os utópicos eram aqueles que tinham ideias muito bonitas em oposição à exploração do trabalho, mas ideias pouco práticas, beleza? E aí nós entramos já no socialismo científico, né? Liderados por essas duas figuras aqui, né? O Karl Marx, liderados aqui por essas duas figuras, voltando, beleza? Gravando, Karl Marx e o Friedrich Engels, beleza? Esses dois, eles trouxeram como tese principal, né? O marxismo é algo bem complexo, mas a gente tem que tentar sintetizar aqui, que a mudança que poderia acontecer na sociedade, ela deveria vir do proletariado, beleza? O proletariado, ele passaria a ser a classe dominante, né? Para isso, obviamente, eles criaram algumas ideias, alguns conceitos, né? Como o conceito, né, de modos de produção. Para o Marx, né, a sociedade, ela viveu ou vive, né, dependendo da sua concepção política e ideológica, em modos de produção. Nós tivemos lá na Antiguidade Oriental o modo de produção asiático, na Antiguidade Clássica o modo de produção escravista, depois o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista. Numa ideia meio hegeliana de modos de produção como uma ideia cíclica, tudo com começo, meio e fim. Nessa pegada de começo, meio e fim, todas essas estruturas um dia chegariam ao fim, num confronto entre grupos, entre ricos e pobres. Então o capitalismo chegaria ao fim e seria substituído pelo comunismo. Mas para chegar ao comunismo segundo Marx, nós teríamos aí, né, o papel do Partido Socialista. O Partido Socialista, como vocês percebem aqui, né, nesse planejamento, ele teria como função educar os trabalhadores, criar uma consciência de classe, beleza? Então o socialismo seria uma etapa de transição entre o capitalismo e o comunismo, beleza? Entre esses conceitos aí do titio Marx, o que nós podemos, né, pontuar? A ideia de materialismo histórico, né, o materialismo histórico dividido em dois planos. Vamos pensar, né, na sociedade, no mundo, como algo dividido em dois planos. Um plano chamado de infraestrutura e o outro de superestrutura, beleza? O plano da infraestrutura seria o plano econômico. No nosso caso, hoje nós vivemos como estrutura o capitalismo. A superestrutura seria o reflexo do capitalismo, da estrutura. Entenderam? A superestrutura é o reflexo da infraestrutura.
beleza? Então, o que seria essa superestrutura? As ideologias, a cultura, religião, moral, né? Algumas ideias, algumas abstrações aí. O conjunto, a soma aqui, né, de estrutura e superestrutura, a soma disso aqui daria origem então ao modo de produção que eu citei a vocês há pouco, beleza? Então, o modo de produção asiático, ele foi a mistura, a soma da sua infraestrutura com a sua superestrutura, beleza? Então, nós temos essa relação aí no materialismo histórico. O materialismo histórico seria a soma da infraestrutura e da superestrutura. Infraestrutura, economia; superestrutura, o reflexo da economia, da estrutura econômica, ok? Então nós vivemos no capitalismo e nós temos alguns reflexos do capitalismo na cultura, na religião, na ideologia, na moral, na política, em tudo, beleza? Outro conceito do Marx foi o conceito de luta de classes, beleza? A luta de classes, para os marxistas, ela é entendida como uma espécie de motor da história. Essa ideia de motor da história nunca foi falada pelo Marx, beleza? Então é algo que os marxistas definiram dessa maneira. Então a luta de classes seria aqui, né, uma espécie de motor da história, beleza? E outro conceito, né, dentro dessa ideia aí do marxismo, a mais-valia, que seria, né, a definição, a parte não remunerada do seu trabalho. Exemplo, né, uma pessoa que trabalha numa fábrica, numa linha de montagem, né, em alguns dias ou algumas horas, ela consegue produzir o seu salário. O restante desse trabalho na linha de montagem é a mais-valia, é a parte do trabalho que não é remunerada, que fica para o dono dos meios de produção, beleza? Então, eu trabalho numa fábrica, hipoteticamente 30 dias por mês. Desses 30 dias, alguns dias são para pagar o meu salário e outros como lucro, como mais-valia, aquilo que está dentro do meu trabalho, mas que não compõe a minha renda, beleza? Então, a parte não remunerada do trabalho, beleza? Nós temos também, dentre esses conceitos, a ideia aqui de exploração capitalista, a submissão do trabalhador a baixos salários, a formação do exército de reserva, que inclusive foi um dos antecedentes da Revolução Industrial, beleza? Então nós somos reféns do nosso salário, segundo essa ideia marxista, né? Somos presos a essa baixa remuneração e isso nos deixa, né, sendo controlados pelo capital. Bem, nesse quadro aqui é uma tentativa de explicar um pouquinho essa transição que eu falei com vocês que o socialismo, que o Partido Socialista deveria fazer. No capitalismo nós temos propriedade privada, exploração, concorrência e egoísmo. Na ditadura do proletariado, no governo dos trabalhadores, propriedade comunal, o Estado como um coordenador geral e democracia. Estou falando tudo na teoria, tá, galera? E aí no comunismo, o Estado deixaria de existir, todo mundo viveria com liberdade e igualdade, cooperação e amizade, né? Uma das características do comunismo seria, né, a inexistência de instituições, igreja, partidos, polícia, todas essas instituições deixariam de existir, né, no modo de produção comunista, beleza? Uma outra forma de tentar chegar ao comunismo seria essa aqui, ó, o anarquismo. O anarquismo seria uma forma de tentar chegar ao comunismo, mas por uma via mais radical, beleza? Então, os anarquistas, eles pulariam essa etapa aqui de transição e já sairiam direto do capitalismo para o comunismo, beleza? Essa seria a ideia central e simplificada do anarquismo. Representantes do anarquismo: Bakunin,
Kropotkin, né, e o Malatesta, ok? Essas figuras seriam representantes aí, o Prudhoe também, né, de pensadores anarquistas, né? Anarquismo que vem, né, arquia, governo, esse azinho aqui, negação, então inexistência de governo, que é o nosso segundo ponto aqui, a ausência de governo nessa anarquia. E aí, exemplos de anarquia seriam o comunismo ou a autogestão, que foi um episódio que nós discutimos, né, em um vídeo passado, falando da Comuna de Paris. A Comuna de Paris foi uma autogestão, foi uma anarquia, não tinha governo na cidade de Paris, beleza? Então, numa comparação entre marxistas, aqui nesse nosso penúltimo ponto aqui do nosso vídeo, marxistas versus anarquistas, né? Os marxistas, transição, políticos, vamos chamar de pacifismo. Os anarquistas, radicalização, apolíticos, né? Defendendo uma greve geral, uma revolução armada, uma revolta armada. Nós temos que entender, por exemplo, hoje nós temos partidos socialistas, né? O governador aqui do Espírito Santo, o Renato Casagrande, teoricamente é de um partido socialista, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Partidos anarquistas nós não vamos encontrar, porque os anarquistas eles são apolíticos, eles não acreditam em partidos políticos. Seria muito antagônico a criação de um partido anarquista, né? Já se discutiu sobre isso em alguns momentos, já se falou na criação de um partido anarquista, algo que me causa uma grande estranheza. E por último aqui, o socialismo cristão. Beleza? O socialismo cristão seria a tentativa da igreja de criar um meio termo. A igreja estava temerosa com o avanço do socialismo, e aí o Leão XIII, com a encíclica Rerum Novarum, né, das coisas novas, ele estabeleceu então o direito do trabalhador de formar sindicatos, de exigir melhorias, de lutar pelos seus direitos, porém sem socialismo, beleza? Ou social-democracia, qualquer coisa que fosse. O socialismo cristão seria um capitalismo menos selvagem, beleza? Seria uma ideia onde a sociedade privada tem que existir, né? Mas os trabalhadores precisam de melhorias, tá? Então, condenava a ganância do capitalismo e a exploração, porém rejeitava o marxismo, tá bom? Então, essas seriam as ideias centrais aqui do socialismo utópico, do socialismo científico, do anarquismo e do socialismo cristão. Beleza, meu povo? Então, um forte abraço, até o próximo vídeo.